today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre eletrodinâmica. Nas videoaulas anteriores eu falei com vocês a respeito da corrente elétrica. A partir de agora eu vou dar continuidade então, aos nossos estudos falando sobre as leis de Ohm. E nessa videoaula eu quero começar ela definindo com vocês a diferença de potencial. Falei para vocês nas videoaulas sobre corrente elétrica que a diferença de potencial é a responsável por fazer surgir num determinado circuito elétrico, num determinado fio condutor, a corrente elétrica. E eu expliquei para vocês também, mostrei para vocês que essa corrente elétrica, a maior parte dos elétrons livres em movimento na corrente elétrica se dá pelo movimento dos próprios elétrons no interior do fio, beleza? Então agora nessa nossa videoaula eu quero definir com vocês essa diferença de potencial, melhor definir com vocês essa diferença de potencial e mostrar para vocês como que vai funcionar essa diferença de potencial nos nossos estudos da lei de Ohm. Então a gente sabe o seguinte, que num determinado condutor de eletricidade, quando eu pego esse condutor de eletricidade e conecto ele a uma fonte de energia, esse condutor de eletricidade ele vai ser percorrido por uma determinada corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é dada pelo movimento de elétrons no fio condutor. Mas o que vai provocar essa corrente elétrica no fio condutor? O que vai provocar a corrente elétrica no fio condutor é uma diferença de potencial que vai surgir nas extremidades do fio condutor. Então, quando você pega esse fio condutor e liga esse fio aos polos de um gerador, nesses polos de um gerador, em um polo há um excesso de elétrons, e no outro polo há uma falta de elétrons. Essa diferença que há no número de elétrons, ela provoca uma diferença, entre aspas, nos graus de energia, e essa diferença nos graus de energia faz com que os elétrons em excesso em um polo caminhem na direção do outro polo onde há falta de elétrons, ou seja, a diferença de potencial que provoca a corrente elétrica num determinado circuito elétrico, ela se dá justamente por causa dessa diferença nos graus de energia que há, beleza? Então a DDP, que é essa nossa diferença de potencial, o que ela faz? Ela faz com que os elétrons em excesso em um polo, caminhem na direção do outro polo onde há falta de elétrons. Essa diferença de potencial ela é também chamada de quê? De tensão elétrica. E nós vamos usar como medida de tensão elétrica o volt. Então, ou seja, isso que a gente vê, por exemplo, eu falo que uma pilha tem 12 volts, uma tomada tem 110 volts, 220 volts, um determinado aparelho ele funciona em 220 volts ou em 110 volts, esse volts que a gente sempre vê nos aparelhos eletrônicos, nas tomadas, nas baterias de uma maneira geral, nada mais é do que a diferença de potencial e a tensão elétrica que essa tomada, a bateria apresenta. E nós vamos representar essa diferença de potencial através da letra U, beleza? Pessoal, uma outra coisa que é extremamente importante a gente falar é o seguinte, que num determinado circuito elétrico nós temos alguns tipos de dispositivos e nós vamos estudar esses dispositivos à medida que a gente for caminhando na eletrodinâmica. O dispositivo que é responsável por alimentar o circuito, alimentar entre aspas, ou seja, fornecer a diferença de potencial ao circuito para que os elétrons percorram um determinado fio condutor, são os geradores de eletricidade. O que os geradores de eletricidade fazem? Eles transformam uma energia química, por exemplo, em uma energia elétrica. Ou seja, um gerador ele transforma uma energia não elétrica em energia elétrica.
tá? E são esses geradores que alimentam o nosso circuito, fornecendo diferença de potencial nos extremos do fio condutor, fazendo com que a corrente elétrica percorra esse fio condutor. Então a gente tem alguns exemplos de geradores de eletricidade. Então as pilhas, as baterias, são exemplos bem claros de geradores de eletricidade. Então, por exemplo, as pilhas e as baterias, o que elas fazem? Elas transformam energia química em energia elétrica. Não vou ficar entrando muito em detalhes nessa transformação, porque a gente vai estudar os geradores mais para frente, tá? Então, as pilhas e as baterias são geradores de eletricidade, e essas pilhas e baterias elas vão fornecer a nossa diferença de potencial para que haja corrente elétrica no circuito. Num determinado circuito elétrico, você vai ter sempre essa representação. Então, ou seja, você não precisa ficar desenhando uma bateria, uma pilha, toda vez que você vai montar um circuito elétrico. Então, se você quer montar um circuito elétrico e quer representar um gerador de eletricidade, você vai usar essa representação aqui, ou seja, uma plaquinha pequena paralela a uma placa maior. A plaquinha pequena representa o polo negativo do gerador, e a plaquinha maior representa o polo positivo do nosso gerador, beleza? Pessoal, quando nós estudamos as leis de Ohm, um outro elemento muito importante, além do gerador de eletricidade, né, além do que vai fornecer a nossa diferença de potencial, a nossa tensão U, nós temos um outro elemento muito importante no estudo das leis de Ohm, que são os resistores, tá? O que é um resistor? Como que um resistor funciona? Presta atenção. Se você pegar um determinado fio condutor de eletricidade e conectar esse fio condutor de eletricidade nos polos de uma tomada, o que vai acontecer? Você vai tomar um choque muito grande, beleza? E praticamente toda a corrente elétrica da sua casa ela vai ser direcionada a esse fio que você colocou nos polos positivo e negativo da tomada, ou seja, vai haver um estouro muito grande, e esse estouro é o que nós chamamos de curto-circuito. Então, quando você pega esse fio condutor e coloca eles nos polos da tomada, você vai perceber que vai acontecer um estouro, você provavelmente vai tomar um choque, certo? E esse choque, esse estouro que você toma, é o que nós chamamos de quê? De curto-circuito. O que é o curto-circuito? O curto-circuito ele acontece quando toda a corrente elétrica da casa, por exemplo, passa através desse fio condutor que não vai apresentar resistência elétrica. Tá? É claro que qualquer fio condutor ele apresenta uma certa resistência elétrica e essa resistência elétrica depende das características do fio. É o que a gente vai estudar lá na segunda lei de Ohm, não vou falar sobre isso agora, tá? Mas se você pegar esse mesmo fio condutor que você colocou na tomada, provocando um curto-circuito, e colocar no meio desse fio condutor uma lâmpada e colocar nos polos da mesma tomada, você vai perceber que não vai ocorrer um curto-circuito e a lâmpada vai acender, a lâmpada vai ligar. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque a lâmpada ela vai oferecer para a corrente elétrica uma certa dificuldade ao percorrer esse pequeno circuito que você fez. Beleza? Então, se você pegar esse fio, colocar no meio desse fio uma lâmpada e colocar na tomada, você não vai provocar o curto-circuito e a lâmpada vai acender. Por que isso acontece? Porque a lâmpada ela oferece uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica. Ou seja, ela tem como função impedir, tá, uma corrente elétrica excessiva. Tá? Ou seja, ela não admite a passagem da corrente elétrica de alta intensidade. E como consequência dessa dificuldade, o filamento da lâmpada, por exemplo, vai aquecer e vai produzir luz. Beleza? Então a gente diz o seguinte, que quando um fio oferece uma certa resistência à passagem da corrente elétrica, nós chamamos esse fio de resistor.
Então, o que são os resistores? O que é a resistência elétrica em si? A resistência elétrica, os resistores, são dispositivos que têm como objetivo dificultar a passagem da corrente elétrica, tá? Ou seja, oferecer uma certa resistência elétrica à passagem da corrente. Essa resistência elétrica ela é dada como a medida da dificuldade que essas cargas elétricas que os elétrons encontram ao atravessar um determinado condutor de eletricidade. Beleza? Então, ou seja, a grande maioria, tá, dos dispositivos, 99% dos dispositivos, dos fios condutores, eles oferecem essa dificuldade à passagem da corrente elétrica. Tá? E como consequência dessa dificuldade da passagem da corrente elétrica, ocorre o que nós estudamos nas nossas videoaulas anteriores, que é o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a dificuldade, a transformação da energia elétrica em energia térmica. Tá? E isso acontece justamente por causa dessa dificuldade que os elétrons têm ao passar pelo fio condutor, ao passar pela resistência elétrica em si. No circuito elétrico, essa resistência elétrica ela vai ser representada dessa forma aqui, tá? Ou seja, é como se fosse uma molinha. Ou também pode ter essa representação com esse retângulozinho aqui com a letra R. Nós temos alguns exemplos que nós utilizamos no nosso dia a dia de resistência elétrica, tá? É um chuveiro elétrico, ele é um resistor. O ferro elétrico, ele é um resistor. As lâmpadas incandescentes são exemplos de resistores. Tá? Aqui eu citei 3 exemplos que promovem o efeito Joule, ou seja, transformam energia elétrica em energia térmica. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre as leis de Ohm. Né? Na próxima videoaula eu já venho falando sobre a primeira lei de Ohm propriamente dita. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Now